Boa noite, pessoal. Estão nos vendo e ouvindo? Tá tudo bem? Acredito que sim. Então, desculpem-nos pelo pequeno atraso. Só vou verificar aqui se está tudo bem, se estamos ao vivo de fato, né? Porque também não temos muita experiência. Mandem bala, a Kátia falou que está tudo bem. Que Ok, eu também recebi. A Nádia, quer dizer. Tudo bem, então, boa noite, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Muito prazer aí em estar aqui nesse espaço com a minha querida Maria Lúcia Catiola, minha amiga e ex-orientadora de doutorado. Eu vou, antes de a gente entrar diretamente no assunto, só contextualizar brevemente também o objetivo, né, desse espaço aqui. Os diálogos Ampoff, as lives, então, desses diálogos Ampoff, né, foram iniciadas há poucas semanas. Nós estamos exatamente na 4ª edição desse espaço virtual, então, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, Ampoff, que tem como objetivo promover esses encontros, né, em época, então, de quarentena, de isolamento social, dessa pandemia. E toda segunda-feira a gente está convidando pares, né, colegas da comunidade filosófica ou de fora dela, para a gente conversar sobre algum assunto de premente ou de relevância filosófica por aqui. Então, só para recordar brevemente, na primeira live, a Suzana de Castro, professora da UFRJ, convidou o Ailton Krenak. Na segunda live, o professor Adriano Correia, presidente da Ampoff, dialogou com a professora Flávia Biroli. E na última, da semana passada, a professora Léa Silveira conversou com o Pedro Ambra. E hoje, então, eu, Vilmar de Bono, professor de ética do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina, tenho o prazer aqui de convidar a professora Maria Lúcia Catiola, professora da USP, e para a gente falar sobre preconceito etário na pandemia, perspectivas filosóficas. Vou brevemente apresentar a professora Maria Lúcia, dizendo que ela é, além de professora da USP, sênior, presidenta da seção brasileira da Sociedade Schopenhauer, pioneira dos estudos schopenhauerianos no Brasil, né? A gente pode dizer, na Academia Brasileira. Machado de Assis tinha lido Schopenhauer antes no Brasil, mas, em termos de academia, podemos dizer que a querida professora Maria Lúcia foi a grande iniciadora, né, pioneira dos debates da filosofia schopenhaueriana, tradutora de textos importantíssimos do Schopenhauer. E, mais diretamente, o que nos interessa aqui, essa noite, é o texto que ela publicou recentemente, intitulado O Sentido do Tempo, no site A Terra é Redonda e Por Se Move, né? Importante dizer completamente. E esse texto, então... A Terra é Redonda, o blog, do Ricardo Mussi, que dirige. Exatamente. É um ótimo espaço, né, também de divulgação de pensamento crítico. E nesse texto, então, a Maria Lúcia, ela trabalha com preconceito, que a gente pode dizer pouco acusado, pouco denunciado, né, pelo menos de forma geral por aqui, que é o preconceito contra os idosos, né, e as idosas. Então, o objetivo dessa live é partir dessas reflexões que a Maria Lúcia nos coloca nesse texto, que, na verdade, tem, então, também, né, teve essa iniciativa de colocar o tema em discussão no nosso meio, a gente pode dizer,
ela pôs essa questão em debate. Acho que muitos de vocês já devem ter visto esse texto, ele está divulgado também pela Ampof, e a partir, então, dessas reflexões da Maria Lúcia no texto, a gente conversar um pouco sobre possíveis perspectivas filosóficas sobre o tema do preconceito etário. Nós estamos chamando de preconceito etário, no sentido geral e amplo, mas, por mais que haja, a gente sabe também, pode haver, né, preconceito em relação a jovens, a adolescentes, enfim, nós estamos aqui hoje querendo nos referir especificamente ao preconceito em relação a pessoas idosas. Então, dito isso, eu, sem mais delongas, queria passar a palavra para Maria Lúcia, né, e já provocando ela, perguntando, na verdade, sobre como se deu a ideia, como surgiu a ideia, né, da escrita desse texto, e, ao mesmo tempo, na mesma pergunta, como você vive, né, a questão denunciada no texto. Então, fique à vontade. Bom, evidentemente, eu explico isso no texto, essa reflexão sobre esse preconceito, ela precisou um pouco de maturidade da minha parte. Eu tive que chegar ao momento da vida para poder constatar esse preconceito. Ou seja, um preconceito que é muito camuflado, né? Porque, como eu escrevo, esse preconceito ele se disfarça, ele usa um disfarce da piedade, da compaixão, dos cuidados, e que nem sempre é tão. Então, ele nem sempre é tão claro. Não é? E eu Sim. fui tirando um pouco essas camadas que envolvem o preconceito, e às vezes chegando brutalmente num momento bastante forte dele, em que ele se manifestava com bastante força. Os momentos mais fortes são, né? Por exemplo, a ideia de que estava divulgada agora na pandemia, eu já vou falar na pandemia para começar, e que era o velho transmitia mais corona do que os jovens, né? Então, é o momento da virada aqui de vítima, quer dizer, de quem contrai mais o corona, por ser mais debilitado, por ter mais doenças anteriores, comorbidades, etc., né, proporcionalmente ao jovem, esse velho se tornou um vilão. Ele que é o transmissor. Então, virou um bode expiatório. E esse preconceito, que já era uma manifestação do preconceito, porque isso cientificamente não tem cabimento, né, foi corrigido por várias pessoas um pouco mais ilustradas, né? Por exemplo, os jornalistas. Né? Eu li na Folha de São Paulo, o jornalista da Folha, o Hélio Schwarzman, que foi nosso aluno também, né? Falando, não, gente, nós temos que corrigir isso, não é o velho que transmite mais, ele que é mais suscetível à doença. Ele era a favor do isolamento, como é claro, todos somos. Isso, sem sombra de dúvida, só a ignorância mais perversa pode ser a favor do não isolamento. Então, isso já não é ciência, não é nada, é obscurantismo. Mas nós somos a favor e a gente não mede a vida humana, não é, em reais. É uma moeda muito ruim, mas vamos lá, em dólares. Mas, em todo caso, a gente não pode medir a vida humana nesse padrão de valor. E, então, sim, a questão que surgiu para mim foi justamente esse equívoco, que era uma demonstração, uma manifestação, uma aparência já do preconceito, da essência preconceituosa que estava presente. Então, através disso,
eu cheguei um pouco até parabenizei o jornalista, etc., por ter desfeito o equívoco, ou tentado fazer o equívoco, porque os velhos são olhados um pouco assim com medo. Eles são os transmissores. Isso é muita ignorância. Bom, mas deixando de lado a ignorância, que sempre aparece, uma hora ou outra. E a gente tem que ver o que está por trás disso, né? E, inclusive, outros problemas que surgiram também na pandemia. Por exemplo, o novo ministro da Saúde, esse do Mandetta, ele veio com uma conversa que é preciso investir na vida, investir. E nesse investimento, o que ele dizia? Não é? Ele dizia, se eu tenho um velho que vai viver pouco, provavelmente, já está doente, já não tem valor como produção, não é? E eu preciso investir no jovem. Então, se eu tiver um respirador só, eu vou dar para o jovem. Tudo bem, vamos dizer, até o jovem teria mais chance. A morte jovem é muito triste, não é? Porque a pessoa não viveu ainda. Mas medir a vida humana por esses parâmetros do capitalismo e da sociedade produtiva, ou pensar que a vida humana é um investimento, é uma coisa que nos deixa um pouco consternados, né? Porque isso é uma linguagem da economia e é uma linguagem do capitalismo. Como também não é lícito se avaliar, não é? O estado da economia como se fosse um doente orgânico, um organismo doente, tal como foi feito também há pouco tempo, nessa última reunião desses empresários desesperados com a perda de lucro e que foram, enfim, se juntar no Supremo Tribunal Federal, né? E falar, pedir para... E comparava o tempo todo a vida humana, a máquina, ou a máquina econômica, com uma vida humana, dizendo a economia está na UTI, a economia está passando muito mal, a economia precisa de respirador, e adiante. Então, não é possível fazer essa comparação. Nem a vida humana é economia, não pode ser dita na linguagem da economia, ela tem valor em si mesmo, e não é uma moeda de câmbio, como também não se pode medir o estado da economia como se ele fosse uma vida humana. É uma péssima comparação, falha de todos os pontos de vista, inclusive do ponto de vista literário. Eu gostaria, né, de aproveitar, assim, bom, primeiro para dizer que nós estamos aqui, só para fazer um intervalinho descontraído, dizer que nós estamos, eu e a Maria Lúcia, num vinho filosófico, ao invés de café filosófico, né, que a gente combinou de tomar esse vinhozinho. Então, é importante também para a saúde, né, que a gente fique em casa e fique, né, também fique bem em casa. E também aproveitar para dizer, antes de continuar esse debate, que a Maria Lúcia começou de forma ótima, maravilhosa, agradecer, que eu esqueci de fazer no início, fazer um agradecimento para a professora Franciele, minha colega da UFSC, e para a Nádia Junqueira, que são da equipe, junto com o próprio professor Adriano, da equipe de comunicação da Ampof, que, na verdade, sugeriram, né, a ideia de a gente fazer essa live. Então, fica aqui o meu agradecimento. E aí, para continuar, eu acho que vocês perceberam, né, deu para perceber nessa fala inicial da professora Maria Lúcia, o tom da denúncia. Eu gostaria de enfatizar um pouco isso, né? Que se a gente fala, a gente olha, bom, o ministro da Saúde, o comportamento de cidadãos, da sociedade em geral, até de instituições, na verdade, em relação às pessoas idosas, em meio principalmente a essa pandemia, a gente pode se perguntar, né, legitimamente, como alguém que estuda filosofia, qual é
a possível contribuição que a filosofia como pensamento crítico pode oferecer para esse debate. Então, eu fico pensando em termos de filosofia da denúncia, ou seja, me parece que a professora Maria Lúcia, nesse texto, diz de forma muito clara e elegante, como, aliás, todos os seus textos, que existe uma contribuição possível que a filosofia pode dar em relação, por exemplo, a esses temas prementes, né? E aí a gente pode lembrar de variados textos, né, da história da filosofia ou da filosofia contemporânea, como, por exemplo, aquele texto que se tornou o último capítulo do livro do Max Horkheimer, da Razão Instrumental, que, na verdade, a versão anterior era Eclipse da Razão, em que ele diz, né, sobre a possibilidade do conceito de filosofia, e aí diz sobre a filosofia como denúncia. Eu estou tentando, né, contextualizar, não em vista necessariamente da razão instrumental, mas da filosofia como constantemente, assim, no seu dia a dia, ressignificando, né, o seu papel nos contextos diversos sociais, procurar entender seu tempo e denunciar as mazelas, né? Então, me parece que a forma da denúncia do preconceito, em específico esse que a Maria Lúcia denuncia, parece ser uma ideia interessante, uma coisa interessante a se fazer, né? Nós, mesmo em casa, né, isolados, durante esse tempo aí. Nesse sentido também, gostaria de frisar, assim, destacar alguns trechos do texto da Maria Lúcia. Alguns desses itens, desses elementos, ela já acabou antecipando ali nessa primeira parte, mas, por exemplo... Eu inverti o correr do texto. E eu queria só acrescentar uma coisa, Vilmar, por favor. O seguinte, professor. Eu queria dizer que esse aspecto contemporâneo da pandemia e dessas avaliações e eventos políticos que eu me reportei, não é? Falando sobre a vida e o valor da vida, e a economia e a saúde, eu queria dizer que isso está no fim do meu texto, né? Eu não cheguei a abordar tudo, mas isso não é o preconceito existe, isso é uma manifestação de um preconceito de há muito arraigado, não é novidade, não é da pandemia, ele apareceu porque já estava lá, de alguma maneira, em germe, né? Agora eu vou fazer uma comparação. Ele virou sintoma, né, na pandemia. Porém, ele já havia o contágio. Todos tinham esse problema um pouco com o velho. Tanto os velhos, também os velhos têm problema entre si. E os jovens também, né? Sem pensar, por exemplo, por que não nos regozijarmos de termos vivido todo esse tempo? Por que eu não digo, ai, que bom, Maria Lúcia, que você chegou até aqui? Não é? Afinal, não, as pessoas, ai, meu Deus, cada vez mais velho, o que está acontecendo comigo? O que está se passando? O que aconteceu? Porque eu não sou mais aquela Maria Lúcia jovem. Né? Então, tudo bem, mas então vamos fazer perguntas, vamos colocar questões, para ver se a gente diminui ou desfigura um pouco esse preconceito que traz para o velho um peso maior ainda do que já é a velhice. A velhice é pesada, só que isso faz pesar mais ainda. Então, é isso que eu queria explicar, o meu ponto de vista. Eu não estou falando só da crítica política, de modo jornalístico, mas eu estou querendo mostrar como que esse preconceito se manifestou contemporaneamente no Brasil, porque ele não é brasileiro também, ele é pandêmico. Sim. Inclusive, no final do teu texto, né, você menciona, faz uma brevíssima alusão à questão da individualidade, quer dizer, você menciona que as raízes disso aí podem ser, como em linguagem schopenhaueriana ou não necessariamente, mas
né, que Sim. a questão necessariamente é o preconceito, quer dizer, mas as possibilidades, né, de condição desse preconceito existir. Então, acho que é interessante também a gente falar desse ponto de vista filosófico da questão da individualidade, quer dizer, um problemão, né, sempre da filosofia, que a gente poderia talvez retomar também nessas chaves. Eu não sei até onde, como diria o Schopenhauer sobre a individualidade, até onde penetram as raízes desse preconceito, até onde elas vão. Não é? Elas podem estar íncitas na própria natureza humana, ou serem uma produção mais moderna. Não é? Ele aparece, esse preconceito aparece agora de uma maneira um pouco diversa. Ele está numa mutação, né? E agora nós temos momentos, ele já existia. Na antiguidade também, as pessoas constatavam a velhice, a falta de força, a falta de habilidade, às vezes, para algumas outras coisas. Por exemplo, não adianta querer ser primeira bailarina do municipal como investimento de vida, né? O investimento, a palavra bem, hein? Mas como objetivo da vida, não é mais hora disso, né? Embora, por exemplo, na dança, você tenha a Pina Bausch, que já faleceu, né? Que fez um balé maravilhoso para pessoas de mais idade. É uma coisa maravilhosa. Quer dizer, se pode fazer muita coisa. A ideia é que se pode modificar determinadas atividades, desde que elas não sejam atléticas demais, mas se pode fazer exercícios, né? Se pode fazer coisas com o corpo. Né? O corpo pode funcionar ainda, tal como a cabeça funciona, não é? Então, por que não pensar num funcionamento do corpo um pouco diverso, num balé próprio para pessoas de idade, como fez a Pina Bausch, que é maravilhoso e está aí para a gente ver na internet. Né? Eu vi mesmo há pouco tempo um Let's Dance remix, onde tinha a dança até para aleijado, que sem uma perna, dançando maravilhosamente. Um gordo, 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 dançando feliz da vida e com uma leveza absurda. Então, realmente, se precisa renovar a maneira de pensar a idade. Né? O velho não teria mais chance de nada, mas ele tem chance agora, no instante. O tempo tem que ser repensado. A concepção de tempo, foi isso que você, de certo, vai tocar sobre o meu artigo, né? Sim, eu lembro do teu artigo como, assim, vejo, né, o teu texto que como uma produção que reflete bastante também a preocupações anteriores, como, por exemplo, de Simone de Beauvoir, que escreveu um livro sobre a velhice, acho que se intitula justamente A Velhice, e que aí ela denunciava, na época, se não me engano, saiu nos anos 70, na França, denunciava o modo como a sociedade francesa via os idosos. E aí propõe mudanças radicais, na verdade, mas ela, para propor isso, ela denuncia esses preconceitos e diz, e chega a dizer dessa vergonha secreta, né, da sociedade, que sequer é mencionada, né, muitas vezes, mas ela propõe ao mesmo tempo uma revalorização, né, do modo com que as pessoas se veem antes de tudo, e aí diz que tem algumas constatações dela mesma como idosa, né, como pessoa mais velha, que diz assim, olha, essas paixões que as pessoas pensam que não, as paixões jovens, nós também sentimos. Né? Não muda nada. Isso está... Então, lendo o teu texto, me fez lembrar isso. E aí eu queria insistir um pouco nessa ideia de investimento, que acho que você mencionou, né, no início. E lembrando do ministro da Educação, né, que diz, então, que se fosse para investir... Da saúde. Desculpe, da saúde. São um pouco outro problema. É outro problema.
que diz, então, que se tivesse duas pessoas, uma idosa e uma jovem, e se tivéssemos que escolher para qual das duas usar o respirador mecânico, né? Ele investiria certamente na pessoa mais jovem. Então, essa ideia acho que fica muito clara no teu texto, espero que as pessoas tenham lido, mas ao mesmo tempo, assim, tem na filosofia uma tendência, né, talvez de abordar esse assunto no âmbito da ética aplicada, né, que é, por exemplo, trabalhar com dilemas morais a partir de cases específicos, né, um fato, né. Mas eu não sei, eu queria te ouvir um pouco nesse sentido, se você concorda, né, com isso, se você acha que isso daria conta, em termos de filosofia, da gente debater, em termos, para ficar mais claro, em termos de dilemas morais, quer dizer, se trata meramente de uma questão de escolher esse ou aquele, ou é muito mais do que isso? Olha, Vilmar, eu acho que o problema aí está em ter só um respirador. Deveriam ter mais respiradores. Em primeiro lugar, Claro, para enfrentar a doença é preciso ter os meios para isso, e o governo precisa investir, e ele sim precisa investir em comprar os meios para sanar esse mal. Então, sim. isso para mim já não é um falso problema. Né? O problema é de quem não compra, de quem não vai à China e deixa outro sair correndo na frente, pegar os respiradores, ou as máscaras, ou sei lá o quê. Entendeu? Não é bem esse o problema. O problema é que, na hora de escolher, é uma escolha abstrata. Eu falo, bom, um jovem, né, merece viver mais. Ele não viveu, o velho já viveu, coitado, já foi. Agora, então, mas não é investimento, né? Aí, Sim. investimento, eu estou falando uma linguagem da economia. Então, para poder produzir, para poder tirar mais-valia, eu preciso de jovem. Velhinho não tira mais-valia nenhuma. Então, eu acho que não dá para tirar mais-valia do velho, a não ser que seja um intelectual, dá. Então, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, que esse, de alguma maneira, é uma forma muito de fugir o principal problema, que deveria ter mais recursos no Brasil para se lidar com essa pandemia. Né? Isso já está avisado, já foi feito, isso foi desde dezembro do ano passado, janeiro na China. Quer dizer, calma, vamos nos preparar. Será que a gente se preparou de acordo para ficar escolhendo entre jovem e velho? Não precisava isso, talvez. Mas vamos deixar. Em abstracto, eu acho muito difícil escolher, porque a verdade é que eu escolheria o jovem, em princípio, abstratamente. Né? Mas, na realidade, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como é que a gente pode, sem má consciência, escolher um ou outro. Né? É uma vida final, essa vida está no momento X. Ela está agora, porque a gente aprende na escola, como eu disse no meu texto. A gente é um organismo, não pode se esquecer disso. A gente nasce, cresce, né? Se multiplica e morre, fica velho. Portanto, depois que se multiplicou, a sequência orgânica, puramente material, no sentido do materialismo mais contemporâneo, ela é essa. Né? Então, o velho já está na hora de ir embora, tudo bem. Mas não vou matar um jovem para salvar um velho. Agora, tem até uma piadinha que saiu na internet ou nos zaps, né? Que era assim, bom, mas e se for um jovem meliante e um velho banqueiro? Quem que eu escolho? Quem que se escolheria? É pura maldade, mas a gente está sabendo muito bem o resultado prático disso. Por isso que eu acho que a ética aplicada, se ela for bastante consistente, ela tem que ser uma ética aplicada concretamente. Ela tem que levar em conta também os fatores econômicos, etc. Não é? Essa brincadeira diz tudo. Né? Se for um banqueiro, todo mundo vai falar.
todo mundo sai correndo com o respirador. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco. Eu acho a ética aplicada interessante, não trabalho com isso, eu trabalho com ética ou com filosofia metafísica, etc., e não é propriamente com ética aplicada, mas louvo esse trabalho, mas acho que ele tem que sempre ter um pé muito firme no concreto, nas circunstâncias econômicas, sociais, etc., para a gente poder resolver. Mas não a ponto de chegar a uma ideia de investimento, porque Sim. aí você também não está lidando, aí não é mais ética, aí é algo que pertence à economia, ao sistema capitalista, e que tem o pensamento da produtividade, você tem que produzir. Isso não só no campo, nós vimos muitas vezes a exigência de produtividade no campo intelectual, que pode ser muito nociva. Você tem que publicar muito, publish or perish, né? Essa exigência de produtividade, ela pode ser nociva para o caminho intelectual de uma pessoa. Ela pode levar essa pessoa a facilitar as coisas, a fazer o mais fácil, o mais rápido, o mais acumulado, né? Isso não é bom para a cultura em geral, nunca foi, né? Isso a gente sabe muito bem. Não precisa vir com essa novidade. Quanto melhor a produção. É muito fácil, você troca parágrafos no computador, faz 10 mil artigos e pronto, está resolvido. E põe no currículo, Lattes, sei lá o quê. Então, tem dó, né? O Lattes, acho que não pensaria assim. O próprio Lattes, o cientista, ele não tinha cabeça para pensar essas coisas. Ele pensava no que importava realmente como descoberta científica. Sim. E também nós, paralelamente, né, na verdade, após a publicação do teu texto, coincidentemente tivemos no Brasil, né, na última semana passada, na verdade, alguns fatos assim tristes, né, como por exemplo o fato do Flávio Miliaccio, né, que escreveu aquele bilhete, né, de despedida e menciona nesse bilhete a questão da dificuldade tremenda, né, de se viver como idoso no Brasil. E aí depois o Lima Duarte, né, então menciona em homenagem a ele também o que ele chama de destruição, né, dos velhos, enfim. Devastação. Devastação, melhor. Devastação, que é uma palavra perfeita do Lima Duarte. A Perfeito. escolha dele, né? Sim. Enfim, se você quiser comentar um pouco sobre isso. Isso foi realmente, apareceu concomitantemente, né, ao meu artigo, e foram fatos terríveis, a morte do Miliaccio, que foi um suicídio que ele dava essa razão. O velho no Brasil, né, é um caos, né, a vida do velho no Brasil. Eu não quero mais, eu não aguento mais. E o Lima Duarte fala, eu entendo você. Né? Eu entendo, porque é uma devastação na vida do velho. O velho virou o lugar mais difícil de se situar para viver, da velhice. E, inclusive, eu queria mencionar aqui um texto que eu gostei demais sobre o mesmo assunto, e sobre o Miliaccio, né? Que é o texto do Hugo Giorgetti, que saiu no Estadão, no Estado de São Paulo, domingo, dia 10 de maio, Dia das Mães. E o Giorgetti fez o filme, como vocês devem conhecer, não sei se os jovens conhecem, mas a gente conhece, o Boleiros, não é? E que era a história dos jogadores de futebol já meio aposentados, mas que entendiam muito de futebol. Também acho que o Giorgetti é um boleiro, além de um grande escritor e jornalista, né? E ele fala aqui que ele convidou o Miliaccio para fazer o papel de Naldinho. E o artigo do Giorgetti chama Naldinho Morreu. Né? É muito triste, mas, ao mesmo tempo, tem uma alegria da representação que o Miliaccio vai fazer, porque ele já chega para encontrar o Giorgetti
andando como um boleiro, né? Então, ele fala a perfeição do artista que já encarnou antes do papel o andar de boleiro, né? É maravilhoso, né? E ele vai mostrar que o Naldinho, né, também estava no filme nessa mesma situação do Miliaccio. Ele não se mata, mas ele está numa descrença total com o mundo. Ele olha ao redor dele, como diz o Georgette, e não vê nada, não vê nada, nenhuma perspectiva, nenhuma saída para essa velhice, para essa aposentadoria de jogador de futebol, que é muito terrível, né? A não ser que seja um desses top jogadores, né? Como tem naquele filme, como é que reúne os três maiores? É um filme encantador português, o Diamantino, né? Que seja um desses que tenha 500 Ferraris e 20 iates e tal. Mas nós estamos falando dos jogadores, bons jogadores, mas que não sejam esses fenômenos de hoje. Então, eu gostaria de ler um trecho, não é? Sim. Do Georgette, que marca bem esse preconceito, né? Ele, assim, pode ser que Flávio tomou a decisão final quando percebeu que o discurso de abrir a economia feito sem cessar pelo presidente da República e seu ministro da Economia ocultava, não tão bem, aliás, a mensagem que ainda não se permitem dizer claramente. Essa pandemia mata velhos que não têm valor econômico algum. Enquanto alguém se preocupar com ele, a economia não vai andar. Em outras palavras, essa atenção à velhice custa dinheiro a quem, de modo algum, está disposto a perdê-lo. O problema, portanto, é gente como Flávio Miliaccio. Mas não é tudo. Além de ser velho, Flávio era um artista. Portanto, duplamente odiado pelo poder. Então, aí o velho, o artista e o equilibrista estão juntos, né? Então, nesse momento de repúdio pela velhice, é o repúdio por alguém que não dá mais lucro. Sim. A não ser como consumo, às vezes, né? Quando se tem muito dinheiro, se pode consumir bastante. Mas, fora isso, não. Como produção, como extração da mais-valia, não serve mais. Então, eu acho interessante essa ideia, e está muito bem dito, muito bem escrito, né? E aí, isso finalmente faz com que artistas como Flávio Miliaccio escrevam: desculpem, mas não deu mais. Naldinho diria a mesma coisa. É um engano, porém, achar que se pode aniquilar esta invenção grega, razão e liberdade. Esse patrimônio da humanidade será conservado, não haja dúvidas. Tomara que ele tenha razão, Georgette, né? Tomara que esses boleiros consigam vencer, inventando um toque especial de bola, qualquer coisa que o velho também possa participar. Né? Sim. Obrigado aí por trazer, enfim, essa ilustração maravilhosa, né? É lindo, é muito lindo. Eu fiquei comovida, o texto é lindíssimo. Sim. Que é uma coisa que fala o coração do brasileiro, né? O futebol, e é um futebol bem pensado, um futebol bem posto diante da gente. É realmente esse que interessa. Tem uma outra questão, assim, que na verdade já foi, de certa forma, mencionada, mas que é, assim, a vontade da mudança a partir da denúncia, né? Que, quer dizer, acho que você mesmo mencionou no texto, não precisaria ser assim, né? Esse preconceito existente, ele vem, enfim, como já foi mencionado, de outros fatores, tem raízes, né? Tem uma série de outras questões que talvez a gente pudesse debater antes de denunciá-lo,
Mas o que fica é a pergunta, né? Talvez assim, sobre a contribuição, né? Do que a gente pontaria como, entre aspas, solução ou superação, né? De alguma forma desse modo de ver os idosos, né? E Sim. aí, sim. Eu acho que é possível se ver diferente, né? Por exemplo, há uma infantilização do idoso. Eu falo isso no meu texto, né? Que você dá a mãozinha, dá o pezinho, por exemplo, numa clínica, num consultório dentário, sei lá o quê, ou num exame de imagem, qualquer coisa assim. Dá a mãozinha, põe seu pezinho aqui. É, coitadinha. Cuidado, já vai passar, vai doer, dá doendinho. Escuta, você não deve falar assim nem com criança, a meu ver. Mas essa infantilização do velho, isso é um absurdo, porque velho não é criança. Ele tem toda uma vida atrás dele, ele já sofreu muito, ele não tem perspectivas para o futuro tão grandes quanto uma criança lá, o futuro remoto. Ele pode ter uma perspectiva para o hoje, para o amanhã, sim, senhor. Ele pode realizar coisas, mas não ao modo de uma criança, que a gente vai formando, que vai receber uma formação, que vai chegar num ponto e vai se desabrochar. O velho não desabrocha mais, ele pode aprender, eu digo, mais lições incisivas e lições de momento. Não são lições lá para o futuro, como a criança. Quando você crescer, você vai ser engenheiro, você vai ser filósofo, qualquer coisa assim. Não é isso, né? Não é esse fio do tempo também corrido, que as pessoas correm sem parar, não é? Correm porque quer, e o tempo corre junto, e não sabe quem se corre mais. Né? Então, passa-se do presente para o futuro, e é tudo um átimo de instante, e ninguém vive nada. Não há uma contemplação de um pôr do sol, ou falando-se da natureza, ou de uma obra de arte. A vida é um turbilhão de afazeres, e quem não tem, descobre. Né? Mesmo quem tenha muito dinheiro, não precisa ganhar, descobre uma maneira de correr sem parar. Né? Então, é uma vida infernal, né? E a criança é o contrário disso, a criança brinca, né? Brinca, ela não está muito incomodada, ela até brinca do que ela vai ser quando crescer, a imaginação voa, não é? Pode. Enfim, em suma, eu acho que é loucura essa infantilização da velhice. Só se for, então, na falta de preparo da criança, que o velho vai ficando despreparado também. Mas não tem necessidade de ficar despreparado, a não ser que tenha uma doença grave que faça com que ele perca certas habilidades, até intelectuais. A gente sabe disso que existe, né? Há uma base fisiológica. Mas eu brinco no meu artigo também, não sei se você lembra disso, que eu falo, bom, mas a vida fica tão chata que é melhor não ter memória recente, né? Então, só lembrar do passado, que foi tão mais bonito, que é tão... Então, eu acho que dá para fazer uma modificação também, pode ser otimismo meu, eu não sou muito otimista, mas se espera mudar pelo menos essa visão do velho, que possa trazer um certo conforto, mas um conforto real, né? Um conforto da amizade, do igual para igual, que falta muito. Né? Ou se vê como um ser inferior, ou se vê como um ser ao qual não se quer chegar muito perto para não pegar. Aliás, os antigos, a geração dos meus pais, antigos, portanto, dizia, velhice pega, cuidado. Esse preconceito é velho mesmo. Uma das últimas questões, talvez, que a gente poderia mencionar é da diferença, né, da vivência, então, da velhice entre classes sociais. Isso acho que aparece também Claro. no seu... E, claro, a gente fica pensando... A Simone de Beauvoir, volta a mencionar, ela tinha denunciado isso também já, né?
E acho que aparece no teu texto quando você diz da possibilidade de ser cuidado, ou não, né? Porque, enfim. Por exemplo, na França você tem um serviço de cuidadores que vão fazer. Porque aqui a gente tem essa instituição, empregadas domésticas, serviço doméstico. Então, quem tem um pouquinho melhor de situação, classe média, pode ter uma cuidadeira e tal. Agora, nem todo mundo pode. Então, na França não existe essa instituição. Então, você tem o quê? Quem vai lá e dá o banho, e prepara a comida, ou leva a comida preparada, são funcionários do Estado. Mas isso é o Estado do bem-estar social, né? O neoliberalismo radical, não sei se aguenta com essa parada, né? Na Alemanha também, você tem os cuidadores oficiais que vão, a gente não precisa pagar, né? Porque, a não ser quem tenha muito e vá para um lar desses caros e tal. Mas, por outro lado, não precisa juntar os velhos todos num lugar só, né? Eu acho que se pode dar assistência, a família também pode dar assistência, e as pessoas que não têm dinheiro, bom, essas vão sofrer mais, é claro, porque elas não vão ter, aqui no Brasil, o cuidado do Estado. E o cuidado da família também vai ser mais difícil, porque a família não tem recursos, né? Ou porque tem que trabalhar dia e noite sem parar, não dá para fazer um revezamento para cuidar do velho. E também não há essa cultura dos mais novos que podem se juntar, fazer um revezamento. Tem 3 filhos, cada um gasta 3 horas da sua vida, que não deve ser tão ocupada assim, nunca é. E para 8 horas de trabalho, depois ajuda um pouco lá, a mãe, o pai, sei lá o quê, o avô. E não é tão. Quando Não é, há consenso entre os filhos, né? Porque mas também, a má vontade e o chega para lá é muito maior. com Não é certeza. nem uma visitinha, às vezes. Né? Pois é. Então. Enfim, seria basicamente isso que eu teria para, digamos, mencionar, né, a partir do teu texto. Eu não sei se tem alguma outra observação assim mais de geral, independente do texto, né, que seria ótimo também. Mas, enfim, talvez dizer que a filosofia ela se preocupou só com bastante reticências, assim, com bastante, talvez, intervalos entre um autor, entre uma autora e outra sobre esse tema. Eu sinto falta, de fato. Não sei se você percebe isso também, mas, por Sim. exemplo, dá para contar nos dedos, né? Eu acho. Foucault, por exemplo, Tem os antigos, Sêneca, tem. Mas é um pouco para os dias de hoje, eu acho que a gente pode pensar também outras coisas, né? Inovar um pouco, né? Com certeza. Os históricos Sim. Eu pensaram lembro, também, por exemplo, né, que a morte não existe, porque quando você está vivo, você não sabe o que é morrer, você não tem ideia dessa experiência. E quando você morreu, menos ainda. Então, quer dizer, tem esse tipo de sabedoria da antiguidade, né, com a morte, com a velhice, mas eu acho que a gente precisa pensar também um pouco na atualidade, né? E claro, como que a gente pode superar um pouco isso, já que as pessoas agora vivem mais tempo. Isso que também incomoda, porque aí tem a questão da Previdência. E a Previdência, esses velhinhos sugam a Previdência. Eu sou aposentada, então estou no meio, estou nesse grupo. Né? Então, os jovens não querem pagar. Né? Então, por que eu vou pagar para esse povo aí? Viver belo e formoso sem trabalhar. É ilusão de quem nunca foi velho, né? Que acha que pode trabalhar no mesmo ritmo. Não, é claro que não. Né? Mas é evidente que isso irrita quem já está com problemas, né? A economia já está na UTI, então é preciso dar sangue novo, né? Então precisa sugar sangue novo, e novo e velho. Então, o velho cospe para fora, mas enfim. Mas eu acho que a ideia é a seguinte:
a gente está com os parâmetros de pensamento muito errados e que não servem nem para a vida da gente, quanto mais para um velho, nem para a vida de um jovem, quanto mais para um velho. Ai, já esqueci que era velha, tá vendo? Mas não pode, porque os padrões são errados. A vida que a gente leva é uma vida que não tem fruição, né? O momento ele passa, ele é engolido pelo próximo. A concepção linear de um tempo que vai se engolindo, que os momentos não têm espessura, né? Não tem uma maneira de você sentir o tempo passando, né? Mas o que acontece? Você perde a sua vida. E o jovem também perde, não é só o velho. O velho já está na hora de perder, segundo alguns. Mas não importa. Você vai morrer amanhã? Sim, mas hoje você está vivo. Então, trate de preencher bem o seu tempo, não é? Já que está vivo, um brinde à vida, né? E vamos aproveitar esse momento. Não sei se é o projeto para amanhã, qual é o sentido da existência, se é acumular, se é investir, se é ter muito dinheiro, ou se é, enfim, sofrer uma pobreza terrível. Não é. Nós temos que melhorar muita coisa, e não é só nesse plano do preconceito da idade, né? Isso é uma consequência também. Isso está arraigado também nas pessoas já de há muito. Mas agora a coisa está ficando pesada, está ficando uma devastação. Para citar o Lima Duarte. Sim. E também tem uma que eu lembrei agora, uma menção tua no texto sobre aquela ideia, né, muito propagada, muito usada no cotidiano, enfim, entre as famílias também, que é do velho com espírito jovem. Ah, ele é velho, mas é jovial, né? E você também denuncia isso no texto. Denuncia, porque as pessoas pensam se pode separar o corpo do espírito. Nem Descartes faria isso a rigor, não é? Tinha glândula pineal, tem sempre uma união substancial do corpo e do espírito. Mas essa história de um corpo separado totalmente de um espírito algo que talvez provenha de algumas religiões, etc., mas não é o pensamento atual também, né? Filosófico, né? Depois do materialismo, acho que a gente fica meio acanhado de pensar essas coisas. No materialismo do 19, não do 18 era impossível, o corpo era mais máquina, né? Um materialismo mais elaborado, né? Vai pensar o corpo e o espírito como uma coisa funcionando e sendo uma só, né? Sendo uma só, num funcionamento muito complexo, né? Mas essa história do espírito jovem é engraçada, porque aí fica uma espécie de fantasma, né? Tem um fantasma todo alegrinho, jovem, e o velhinho lá, né? Todo já com problemas de saúde e tal. Então, espírito jovem é um pouco esquisito. Já sei, eu acho que as pessoas falam isso, pessoas que conhecem atualidades, que falam a linguagem dos jovens, que até falam gírias, né? Bom, eu tenho muita facilidade porque eu aprendi com vocês a falar uma linguagem jovem, né? E agora estou aposentada, não tenho mais esse ensinamento dos alunos de falar esse oi, oi, tudo bem, tal, papo. Quer dizer, não tenho mais essa escola, né? Mas isso é uma maneira de se expressar, de expressar problemas atuais, conhecer a cultura atual, as músicas da atualidade, e poder conversar com o jovem, né? Então, isso é uma coisa que... Como se o velho, acabou, ele não precisa mais saber nada, porque ele já era. Então, o espírito jovem seria um pouco essa característica, de usar a linguagem dos jovens e de pensar coisas atuais, né? Enfim, se não for isso, só melhor. Bom, então eu acho que a gente poderia encerrar por aqui, né?
agradecendo de novo imensamente a minha querida, sempre professora, né? Orientadora Maria Lúcia. Professora não, orientadora é outra coisa. E, aliás, essa orientação, tem um amigo que era o meu orientador, que ele disse que estava conversando uma vez em Londres com o Gilberto Gil, e o Gil perguntou, mas que história é essa de orientar, tal do se oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. É isso. Por isso mas que você... Eu desorientei, eu preciso desorientar. Exatamente, é isso que eu ia dizer, assim, desorientadora. Uma ótima desorientação também. Eu e Cláudia te desorientamos. Isso, exatamente. Bom, Maria Lúcia, então seria isso. Agradeço novamente e eu acho que tenho que agradecer em nome da comunidade filosófica brasileira por você ter posto em pauta este assunto, né? Esse debate, ter recolocado, né, esse assunto em pauta e, enfim, a gente espera aí que contribuições surjam também, né, nesse momento. Já estão surgindo, né, sobre esses fatos tristes que aconteceram, né? O Lima Duarte, o Hugo Giorgetti, o pobre falando do Miliaccio, né, que foi a razão dessas reflexões, ou pelo menos que trouxe à tona isso que já estava todo mundo pensando. Sim. Enfim, então, muito obrigado de novo a todos. E também eu gostaria de lembrar, antes de encerrar, que a próxima live dos Diálogos Ampof vai ser na próxima segunda-feira, dia 18, com a Nádia Junqueira, que é jornalista da Ampof e doutoranda em filosofia da Unicamp, que vai convidar a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas para um bate-papo, então, com, por exemplo, professoras Carolina Araújo, Silvana Ramos, Beatriz Sorrentino e Juliana Ágio. Então, às 19 horas da próxima segunda-feira, dia 18, aqui nesse mesmo ambiente. E essa nossa live, Vilmar, ela vai para o YouTube? Sim, ela vai ficar gravada, né? Vai ficar disponível no YouTube, isso. Na página da Ampof. Também. Sim, ficará também. Olha, eu te agradeço muito, Vilmar, esse convite. Eu gostei de poder falar um pouco sobre esse preconceito também, que me afeta diretamente, mas não só a mim, é uma coisa coletiva, isso eu faço questão de anotar, e que tem repercussões importantes no momento de hoje para nós todos, e espero ver as próximas lives da Ampof. Estarei aqui na segunda-feira assistindo, e eu agradeço demais a você, e um grande amigo, não só orientando, e que ficou meu grande amigo, e toda a sua família, inclusive o Pancho. Inclusive o cachorrinho, para quem não sabe. É amigo do Dr. Costa, né? Quer dizer, tá, eu espero que vocês não tenham um papagaio para saudar também. Bom, então só a Nádia está dizendo para lembrar que amanhã já vai estar disponível, amanhã já no canal do YouTube da Ampof, essa live, tá bom? Então seria isso. Também muito obrigada pela coordenação. E obrigado bom para ela. Sim, exatamente. Obrigado de novo. Eu saio antes, como é que a gente sai daqui? Acho que a gente sai mais ou menos juntos. Tá, então, bye, bye. Tchau, Vilmar. Obrigada. Tchau, até mais. Tchau.